Fala pessoal, já fazia um tempo que eu queria falar também sobre filmes, séries e animes. Então hoje eu vou começar com um top 10 filmes de drama. Eu peguei os resultados que mais saíram na internet e também usei uma inteligência artificial para chegar nessa lista. Mas claro que eu botei um pouco da minha opinião, afinal tiveram dois filmes que estão entre os meus 3 filmes prediletos, que não apareciam em todas as listas, ou apareciam mal ranqueados, e o que eu achei completamente errado. Os 3 primeiros filmes são os 3 melhores para mim, e eu não consigo escolher entre eles, né? Um é o que ficou em todas as listas, se não no primeiro, nos melhores rankings. E eu tenho que concordar que esse filme sim é simplesmente fantástico, que é A Lista de Schindler. Todos os elementos do filme são uma obra de arte, realmente, então não tenho o que falar. Mas existem mais 2 filmes que, na minha opinião, dividem esse pódio com ele, que são A Vida é Bela e Forrest Gump. Os 3 filmes eu não consigo apontar um defeito, por isso eu não consigo classificar um em primeiro lugar e botar o outro mais abaixo. Então os 3 vão ficar como primeiro, né? Então vamos começar. A Lista de Schindler. Existem filmes que transcendem um entretenimento e se tornam testemunhos poderosos dos eventos históricos. A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1993, é uma obra-prima do cinema que retrata de forma comovente e angustiante o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus poloneses. Com a narrativa poderosa, atuações brilhantes e uma direção magistral, A Lista de Schindler é uma obra cinematográfica que nos leva a refletir sobre a resiliência humana diante do horror. A Lista de Schindler nos transporta para a Polônia ocupada pelos nazistas, onde testemunhamos o sofrimento dos judeus e as atrocidades cometidas nos campos de concentração. Através dos olhos de Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson, acompanhamos sua jornada de empresário ganancioso para um homem que usa sua influência e recursos para salvar vidas. O filme retrata o horror do Holocausto sem meias palavras, confrontando o espectador com a crueldade e o genocídio em massa. O elenco da Lista de Schindler entrega performances inesquecíveis que dão vida a personagens complexos e emocionalmente carregados. Liam Neeson personifica a transformação de Schindler, transmitindo sua humanidade e luta interna de forma magistral. Ralph Fiennes interpreta Amon Goeth, o cruel comandante nazista com intensidade aterrorizante. As atuações do elenco de apoio também são notáveis, contribuindo para a autenticidade e a força emocional do filme. Steven Spielberg, conhecido por sua habilidade em contar histórias comoventes, dirige A Lista de Schindler com maestria. Sua direção é sensível e compassiva, permitindo que o público se conecte emocionalmente com os personagens e suas lutas. O uso de preto e branco para a maior parte do filme adiciona uma camada de realismo e intensidade, enquanto a trilha sonora de John Williams amplifica a emoção e o impacto das cenas. A Lista de Schindler vai além de ser apenas um filme sobre o Holocausto. É um lembrete poderoso da resiliência e do poder do indivíduo diante das adversidades. Oskar Schindler, mesmo em meio à brutalidade e ao perigo, demonstra compaixão e coragem, salvando vidas e deixando um legado de esperança em um período de escuridão. O filme nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de fazer a diferença e resistir às injustiças do mundo. A Vida é Bela, dirigido e estrelado por Roberto Benigni, é uma obra-prima do cinema lançada em 1997. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme conta a história de Guido, interpretado por Benigni, um pai amoroso que usa sua imaginação e senso de humor para proteger seus filhos dos horrores do Holocausto. Com abordagem sensível, misturando comédia e tragédia, A Vida é Bela toca profundamente o coração do espectador, celebrando a resiliência humana em face da adversidade. A Vida é Bela é uma obra-prima na forma como equilibra momentos de comédia encantadora e a tragédia avassaladora. O filme captura a essência do otimismo de Guido, que usa seu humor como uma arma contra a brutalidade e a desumanização. Através dessa abordagem única, a narrativa evoca risos e lágrimas, criando uma experiência emocionalmente profunda, que nos faz refletir sobre a capacidade da humanidade de encontrar beleza e esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Roberto Benigni entrega uma atuação extraordinária como Guido, equilibrando habilmente a leveza cômica e a angústia profunda. Seu carisma e presença magnética cativam o público desde o início, enquanto sua devoção ao personagem e a sua capacidade de transmitir emoções genuínas garante que sua jornada toque profundamente nossos corações. Benigni recebeu merecidamente o Oscar de melhor ator por sua interpretação memorável. A Vida é Bela é um testemunho emocionante do poder do amor e da resiliência humana. Guido usa sua imaginação e criatividade para criar um mundo de fantasia e proteger seu filho dos horrores da guerra. Através desse gesto de amor incondicional,
O filme nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a força interior e a capacidade de encontrar alegria e beleza são essenciais para sobreviver e preservar nossa humanidade. Roberto Benigni demonstra sua maestria na direção, criando uma atmosfera envolvente e visivelmente deslumbrante. A direção sensível de Benigni se destaca ao equilibrar a leveza das cenas engraçadas com a dureza das cenas dramáticas, criando um ritmo envolvente que mantém o público cativado. A cinematografia vibrante e os belos cenários contribuem para a experiência imersiva, transportando-nos para o mundo imaginativo de Guido. Forrest Gump. Há filmes que capturam a essência da humanidade de maneira única, e Forrest Gump é um exemplo brilhante disso. Lançado em 1994 e dirigido por Robert Zemeckis, esse clássico de cinema conquistou os corações de milhões de espectadores ao redor do mundo. Com uma narrativa envolvente, performances cativantes e uma mensagem de esperança, Forrest Gump transcende as fronteiras cinematográficas e se estabelece como uma obra-prima atemporal. Forrest Gump nos transporta através das décadas acompanhando a vida de seu protagonista homônimo, interpretado magistralmente por Tom Hanks. Desde a sua infância, onde ele superou desafios com sua inocência e coração puro, até a sua participação nos eventos mais marcantes da história americana, como a Guerra do Vietnã e o movimento pelos direitos civis. A jornada de Forrest Gump é uma montanha-russa de emoções. Tom Hanks entrega uma performance excepcional como Forrest Gump, conquistando merecidamente o Oscar de melhor ator. Sua interpretação do personagem é uma mistura perfeita de inocência, sabedoria peculiar e um coração generoso. Hanks mergulha profundamente na personalidade única de Forrest, cativando o público com sua honestidade e bondade inabaláveis. O filme é uma celebração da perseverança e da capacidade humana de superar obstáculos. Apesar dos desafios e adversidades que a vida apresenta, Forrest consegue seguir em frente com uma resiliência admirável. Sua simplicidade e otimismo diante das circunstâncias inspiram-nos a acreditar em nosso potencial e abraçar as oportunidades que surgem em nosso caminho. A música desempenha um papel fundamental em Forrest Gump. A trilha sonora é uma verdadeira coleção de clássicos que nos transporta para as diferentes épocas retratadas no filme. Desde Fortunate Son, do Creedence, até Imagine, de John Lennon, as músicas ajudam a criar uma atmosfera nostálgica e aprofundam a conexão emocional com a história. E agora vamos pular para o nosso quarto lugar, O Poderoso Chefão. O cinema é um mundo repleto de histórias fascinantes e personagens inesquecíveis, e poucos filmes conseguem capturar a imaginação do público como O Poderoso Chefão. Dirigido por Francis Ford Coppola e lançado em 1972, esse clássico do cinema é uma verdadeira obra-prima que se tornou referência no gênero de filmes de máfia. Com um roteiro excepcional, atuações brilhantes e uma direção magistral, O Poderoso Chefão transcendeu seu status de filme para se tornar uma parte indelével da cultura pop e uma das melhores produções cinematográficas de todos os tempos. O enredo do filme nos transporta para o submundo do crime organizado, especificamente a família Corleone, uma das mais poderosas famílias mafiosas de Nova York. Através dos olhos de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, somos levados em uma jornada complexa e trágica. A trama é repleta de intrigas, traições e lutas pelo poder, mostrando as ramificações sombrias da vida da máfia italiana. Uma das razões pelas quais O Poderoso Chefão se destaca é o elenco excepcional e suas atuações marcantes. Marlon Brando personifica o patriarca da família Corleone, Dom Vito, com uma presença imponente e uma atuação premiada com o Oscar. Al Pacino entrega uma performance intensa e cativante, como Michael Corleone, mostrando sua transformação de um homem honrado para um líder implacável. O talento do elenco, incluindo James Caan, Robert Duvall e Diane Keaton, eleva cada cena e contribui para a riqueza e a autenticidade do filme. A direção habilidosa de Coppola é um dos pilares fundamentais do sucesso de O Poderoso Chefão. Sua visão meticulosa e seu talento em criar uma atmosfera envolvente são evidentes em cada quadro. A cinematografia, com suas cores sombrias e cenas meticulosamente enquadradas, ajuda a transmitir a atmosfera densa e sombria do universo do filme. Coppola também utiliza uma trilha sonora memorável, composta por Nino Rota, que se tornou icônica e imediatamente reconhecível. Mais do que apenas um filme, O Poderoso Chefão tornou-se um marco cultural. Suas citações famosas como "Vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar" são parte do vocabulário popular até hoje. Além disso, o sucesso do filme inspirou duas sequências igualmente aclamadas, consolidando sua posição como uma trilogia épica. A influência do Poderoso Chefão se estende além do cinema, impactando outros meios de expressão artística e influenciando gerações posteriores de cineastas. 5.
Onde os fracos não têm vez. Existem filmes que nos tiram da zona de conforto e nos desafiam a refletir sobre a natureza humana. Onde os fracos não têm vez é um exemplo poderoso disso. Lançado em 2007 e dirigido pelos irmãos Ethan e Joel Coen, esse thriller implacável e perturbador deixou uma marca indelével no mundo do cinema. Com uma narrativa intensa, personagens complexos e um clima de suspense arrebatador, Onde os fracos não têm vez é uma experiência cinematográfica que nos leva aos limites da moralidade e nos mantém grudados na cadeira do início ao fim. A trama se passa no deserto do Texas, onde um caçador de recompensas chamado Llewellyn Moss, interpretado por Josh Brolin, encontra uma cena de crime perturbadora enquanto caça no local. Ele descobre uma mala cheia de dinheiro sujo e decide levar consigo, desencadeando uma série de eventos violentos e mortais. O destino de Moss cruza com Dienton, um assassino implacável interpretado de forma assustadora por Javier Bardem, cujo único propósito é recuperar o dinheiro a qualquer custo. O elenco de Onde os Fracos Não Têm Vez entrega performances excepcionais que elevam o filme a outro nível. Josh Brolin transmite a determinação e o desespero do seu personagem de forma convincente, enquanto Javier Bardem personifica a frieza e a ameaça de Dienton de maneira arrepiante. A atuação de Bardem nesse papel lhe rendeu merecidamente o Oscar de melhor coadjuvante, solidificando sua presença assustadora no filme. Os irmãos Coen demonstram sua maestria na direção, criando uma atmosfera de tensão constante e desconforto. A fotografia sombria e a trilha sonora minimalista ajudam a estabelecer um clima de suspense implacável, intensificando cada momento de angústia e perigo. A direção de arte detalhada e os enquadramentos meticulosos adicionam camadas adicionais de profundidade à narrativa, capturando a essência sombria do cenário do Texas. O filme nos desafia a questionar a natureza humana e a moralidade em situações extremas. Através dos personagens de Llewellyn Moss e Anton Chigurh, somos confrontados com escolhas difíceis e suas consequências. O roteiro inteligente nos leva por uma jornada perturbadora, explorando temas como ganância, violência e o destino inevitável. 6. Cidade de Deus. O cinema brasileiro é rico em produções marcantes, e Cidade de Deus brilha como uma joia preciosa nesse cenário. Lançado em 2002 e dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lande, esse filme impactante conquistou o mundo com sua narrativa visceral e sua representação autêntica da vida nas favelas do Rio de Janeiro. Com uma mistura de realismo e estilo visual arrebatador, Cidade de Deus se estabeleceu como uma obra-prima do cinema, que transcendeu fronteiras e tocou o coração do público global. Baseado no livro do mesmo nome de Paulo Lins, Cidade de Deus mergulha no submundo violento da favela que leva o mesmo nome. Através dos olhos do protagonista Buscapé, interpretado por Alexandre Rodrigues, testemunhamos o crescimento do crime organizado e a vida de seus personagens marcantes. O filme aborda temas complexos como violência, pobreza e a falta de oportunidades, revelando um retrato cru e realista de uma realidade muitas vezes invisível. Uma das grandes forças de Cidade de Deus está em seu elenco excepcional. Muitos dos atores são moradores das favelas, trazendo uma autenticidade única às suas interpretações. Alexandre Rodrigues entrega uma performance cativante como Buscapé, mostrando o amadurecimento e a busca por uma vida melhor em meio ao caos. O talento dos atores, tanto os experientes quanto os estreantes, dá vida aos personagens complexos e cria uma conexão emocional poderosa com o público. A direção de Fernando Meirelles e Katia Lande é uma das principais razões pelas quais Cidade de Deus se destaca. Com uma abordagem arrojada e inovadora, eles capturam a essência frenética da vida na favela, combinando sequências de ações eletrizantes com momentos de introspecção emocional. A fotografia vibrante e o uso criativo da câmera e edição contribuem para um estilo visual deslumbrante que nos transporta para dentro da atmosfera única de Cidade de Deus. Cidade de Deus teve um impacto profundo na cultura brasileira e na percepção global do cinema nacional. O filme foi indicado a 4 Oscars e ganhou inúmeros prêmios internacionais, elevando a visibilidade do cinema brasileiro e abrindo portas para outros talentos do país. Além disso, Cidade de Deus trouxe à tona questões sociais urgentes e estimulando discussões sobre desigualdade, violência e a luta por uma sociedade mais justa. 7. Clube da Luta. Dirigido por David Fincher e lançado em 99, é um filme que desafia as convenções sociais e nos leva a questionar o significado da identidade e da existência em uma sociedade alienante. Baseado no livro de Chuck Palahniuk, o filme é uma jornada perturbadora e visceral do autodescoberta protagonizada por Edward Norton e Brad Pitt. Com uma narrativa intensa, simbolismo marcante e uma estética visual única, Clube da Luta se estabeleceu como um marco cultural no cinema contemporâneo. Clube da Luta mergulha nas profundezas da alienação e do vazio existencial do protagonista, interpretado por Edward Norton,
que levam uma vida monótona e desprovida de sentido. Ele encontra uma saída para sua angústia ao conhecer Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, um personagem carismático que o introduz a um mundo subversivo e violento. Junto eles fundam um clube da luta, onde homens desiludidos encontram uma forma de redenção através da violência. Edward Norton entrega uma performance cativante, transmitindo a angústia e a busca por identidade do seu personagem de forma envolvente. Brad Pitt traz carisma e intensidade ao papel de Tyler Durden, representando a liberdade e a anarquia que o protagonista anseia. O filme utiliza o simbolismo visual e diálogos impactantes para explorar temas como masculinidade tóxica, descontentamento com o consumismo e a busca por uma existência autêntica. David Fincher demonstra sua maestria na direção ao criar uma atmosfera sombria e perturbadora. A estética visual do filme é marcada por uma paleta de cores frias, uma cinematografia meticulosa e uma edição frenética, refletindo a tensão e o caos que permeiam a narrativa. A trilha sonora pulsante e a direção de arte detalhada acrescentaram camadas adicionais de imersão, construindo um mundo distorcido e inquietante. Clube da Luta é mais do que uma história de luta física e violência. É uma jornada existencial na qual o protagonista se vê confrontando sua própria alienação e a necessidade de encontrar um propósito. O filme questiona os valores e as instituições que moldam nossa sociedade, desafiando-nos a refletir sobre quem somos e o que realmente importa. 8. Um Sonho de Liberdade é uma obra-prima do cinema dirigida por Frank Darabont e lançada em 1994, baseado no conto de Stephen King. O filme narra a história de Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, um banqueiro condenado injustamente por assassinato e sua jornada na prisão. Com uma narrativa envolvente, atuações marcantes e uma mensagem de esperança, Um Sonho de Liberdade cativa o público, revelando a resiliência do espírito humano diante da adversidade. Um Sonho de Liberdade transcende a simples representação de um ambiente carcerário. A prisão torna-se um microcosmo da sociedade, onde os personagens enfrentam injustiças, corrupção e a luta pela sobrevivência. Através do olhar de Andy, testemunhamos a resiliência e a busca pela liberdade, não apenas física, mas também emocional e espiritual. O elenco de Um Sonho de Liberdade entrega performances inesquecíveis, destacando a interpretação de Tim Robbins como Andy Dufresne. Sua atuação sutil e cativante captura a determinação e a inteligência do personagem, transmitindo a esperança e a redenção que ele busca incansavelmente. Morgan Freeman no papel de Reddy, um prisioneiro experiente e amigo de Andy, traz sua presença magnética em uma narração marcante que aprofunda a narrativa e conecta o público à história. Frank Darabont, em sua direção habilidosa, cria uma atmosfera envolvente e autêntica em Um Sonho de Liberdade. Através de uma cinematografia cuidadosa e uma direção de arte detalhada, ele retrata a dura realidade da vida na prisão, ao mesmo tempo que destaca momentos de beleza e esperança. A trilha sonora sutil e impactante contribui também para a experiência emocional do filme, intensificando os momentos de tensão e de triunfo. Em meio às dificuldades e à opressão, Um Sonho de Liberdade é um hino à resiliência humana. Andy Dufresne personifica a força interior que pode emergir mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O filme nos lembra que a liberdade não é apenas a ausência de grades físicas, mas sim a capacidade de encontrar esperança, propósito e dignidade, mesmo quando tudo parece perdido. 9. Cidadão Kane. Cidadão Kane, dirigido por Orson Welles, lançado em 1941, é um marco do cinema mundial e um dos filmes mais influentes da história. Com uma narrativa inovadora, técnicas revolucionárias de direção e uma abordagem crítica ao poder e à busca pela verdade, o filme se estabeleceu como uma obra-prima do cinema. Cidadão Kane revolucionou a forma como as histórias são contadas no cinema. Utilizando flashbacks, narrativa não linear e múltiplas perspectivas, Orson Welles desafiou as convenções tradicionais, construindo um retrato complexo da vida e legado de Charles Foster Kane. A estrutura inovadora do filme cativou o público e abriu novos caminhos para a narrativa cinematográfica. Cidadão Kane é uma reflexão profunda sobre o poder e as suas consequências na vida de um magnata da imprensa. Inspirado em figuras como William Randolph, o filme explora temas como corrupção, manipulação da mídia e o vazio que o poder pode causar. Através da jornada de investigação em busca do verdadeiro significado da última palavra de Kane, Rosebud, o filme nos leva a questionar a natureza da verdade e a validade das narrativas construídas em torno dos poderosos. Orson Welles, em sua estreia na direção, demonstrou uma visão cinematográfica ousada e criativa em Cidadão Kane. O uso de enquadramentos complexos, jogo de luz e sombra e a famosa profundidade de campo criaram uma estética visual impressionante e imersiva. A habilidade de Welles de explorar o potencial expressivo da câmera e sua capacidade de criar uma atmosfera única
contribuíram para o impacto do filme. As performances no elenco de Cidadão Kane são notáveis e ajudaram a elevar o filme a outro patamar. Orson Welles, que também interpreta o protagonista, entrega uma atuação carismática e enigmática, capturando a complexidade e ambiguidade de Charles Foster Kane. O elenco de apoio, incluindo Joseph Cotten e Dorothy Cumming Gore, também brilha trazendo vida aos personagens secundários e completando a narrativa principal. Cidadão Kane continua a ser uma referência indispensável para cineastas e estudiosos de cinema. Sua ousadia narrativa, direção inovadoras e abordagens críticas ao poder estabeleceram um novo padrão para a sétima arte. O filme influenciou gerações de diretores, moldou a linguagem cinematográfica e inspirou obras subsequentes que buscaram desafiar as convenções estabelecidas. 10. O Lado Bom da Vida. Dirigido por David O. Russell e lançado em 2012, é um filme poderoso que mergulha nas complexidades da vida e da superação pessoal. Com uma abordagem honesta e atuações marcantes, o filme nos conduz pela jornada de dois personagens, Pat e Tiffany, enquanto lutam contra seus demônios internos e buscam encontrar o equilíbrio e a felicidade. Uma das grandes conquistas de O Lado Bom da Vida é a sua representação autêntica da saúde mental. O filme aborda temas como transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático, com sensibilidade e honestidade. Ele nos mostra que a jornada de superação não é linear e que as pessoas que lutam contra essas condições são mais do que suas doenças. A narrativa do filme nos lembra que a importância de aceitar e apoiar aqueles que enfrentam desafios de saúde mental. O elenco de O Lado Bom da Vida entrega performances excepcionais, elevando o filme a um patamar superior. Bradley Cooper, no papel de Pat, revela sua versatilidade como ator, transmitindo uma vulnerabilidade e intensidade emocional de seu personagem de maneira impressionante. Jennifer Lawrence, interpretando Tiffany, traz uma combinação de força e fragilidade, equilibrando perfeitamente a doçura e a complexidade do seu personagem. A química entre Cooper e Lawrence é palpável, adicionando uma dimensão extra à história. O Lado Bom da Vida é uma celebração da resiliência e do crescimento pessoal. Através das jornadas de Pat e Tiffany, o filme nos mostra que a vida está repleta de desafios, mas também de oportunidades para se reinventar e encontrar a felicidade. E vamos para menções honrosas. Na minha opinião, filmes que tinham tudo para estar neste top 10 e que não dá para não trazer como sugestões pelo reconhecimento da obra brilhante que são, superando até alguns filmes dessa lista oficial. Milagre da Cela 7 é um filme turco dirigido por Mehmet Ada Öztürk, lançado em 2019, que rapidamente conquistou corações ao redor do mundo. Baseado no filme sul-coreano de mesmo nome, o longa-metragem conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual injustamente condenado à prisão, e sua relação tocante com sua filha e os demais detentos. O Milagre da Cela 7 nos leva a uma reflexão profunda sobre a força do amor e a importância dos laços familiares. Memo, interpretado por Aras Bulut, tem uma conexão inquebrável com sua filha Ova, vivida por Nissa Sofia. Apesar das circunstâncias adversas, a relação entre pai e filha é repleta de amor, ternura e cumplicidade, mostrando que o amor incondicional pode superar qualquer barreira. Dentro da prisão, Memo encontra um grupo de detentos com os quais formam uma amizade improvável. Esses personagens complexos e cativantes, interpretados por atores talentosos, desempenharam papéis fundamentais na trama e revelaram suas próprias histórias de redenção. Através dessas relações, o filme mostra como a empatia, a compaixão e a união podem transformar vidas e trazer esperança, mesmo nos ambientes mais sombrios. O elenco de Milagre da Cela 7 entrega atuações poderosas e emocionantes, que cativam o público desde o início. Aras Bulut dá vida a Memo, com uma interpretação sensível e comovente, transmitindo a inocência e a pureza do personagem de maneira magistral. Além disso, a química entre os atores que compõem o grupo de detentos cria momentos de camaradagem e autenticidade que tocam o coração do espectador. Mehmet demonstra sua habilidade na direção ao tratar de temas delicados com sensibilidade e respeito. Sua abordagem cuidadosa permite que a narrativa se desenvolva de maneira equilibrada, explorando a complexidade das emoções e a profundidade dos personagens. A direção hábil de Öztürk cria um ambiente imersivo que nos leva a refletir sobre questões universais, como justiça, compaixão e perdão. E finalmente, O Alto da Compadecida, não tinha como deixar de fora. Dirigido por Guel Arraes e lançado em 2000, é um filme brasileiro que se tornou um verdadeiro marco no cinema, eu digo que mundial. Baseado na peça teatral de Ariano Suassuna, o filme nos leva a um universo cômico encantador, repleto de personagens memoráveis e diálogos afiados. O Alto da Compadecida retrata de forma brilhante a riqueza cultural do Nordeste brasileiro. O filme nos transporta para um pequeno vilarejo onde acompanhamos as aventuras de João Grilo e Chicó, dois personagens carismáticos que representam o humor
e a malícia típica da região. Através da linguagem, das vestimentas, das músicas e das tradições locais, somos imersos em um ambiente rico e identidade cultural, que enriquece ainda mais a narrativa. Uma das grandes virtudes de O Auto da Compadecida é o seu humor inteligente e irreverente. O roteiro escrito por Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão é repleto de piadas, trocadilhos e situações hilárias que arrancam gargalhadas do público. O filme combina elementos do teatro popular, do circo e do folclore nordestino para criar uma comédia que transcende barreiras culturais e faz o espectador se divertir do início ao fim. O Auto da Compadecida ele conta com um elenco excepcional, composto por talentosos atores brasileiros. Matheus Nastergalli interpreta João Grilo de uma forma incrível, trazendo vida e carisma e astúcia ao personagem. Selton Mello, no papel de Chicó, entrega uma performance memorável, transmitindo a ingenuidade e a comicidade de seu personagem com maestria. Além disso, o filme apresenta uma galeria de personagens secundários que se destacam pela sua autenticidade e pela energia que trazem para a trama. Embora seja uma comédia, O Auto da Compadecida não se limita apenas ao entretenimento. O filme apresenta uma crítica social sutil, abordando temas como a hipocrisia, a desigualdade social e a corrupção. Por trás das risadas, somos convidados a refletir sobre questões importantes da sociedade, enquanto acompanhamos a jornada dos personagens em busca de justiça e redenção. Ao longo dos anos, O Auto da Compadecida conquistou um lugar especial no coração do público brasileiro. Sua popularidade perdura, sendo frequentemente citado e referido como um dos filmes mais icônicos do cinema nacional. Além do sucesso nas telonas, o filme também foi adaptado para uma minissérie de grande repercussão. O Auto da Compadecida transcende gerações, encantando tanto o público mais jovem quanto aqueles que acompanharam sua estreia. Sua linguagem universal e a capacidade de abordar temas profundos através do humor são alguns dos elementos responsáveis por sua longevidade e relevância. E aí, gostou do vídeo? Discorda de algum filme? Gostaria de acrescentar alguma lista? Alguma sugestão para os amigos do canal? Deixa nos comentários. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. E eu agradeço pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!